Amém. Renova-me, Senhor. Essa deve ser a nossa oração sempre, todas as manhãs, todos os dias, todo momento, pedir esse renovo do Senhor. E certamente nesse período de pandemias, momentos difíceis, certamente a ansiedade para chegar à vacina, a ansiedade de eliminar todas essas lutas e a ansiedade de voltar todas as coisas ao normal. Mas como que está a nossa ansiedade, o anseio pelo perdão de Deus? Às vezes nós escondemos o nosso orgulho, nós escondemos as nossas adversidades, as lutas, e não reconhecemos que nós precisamos a cada dia do perdão de Deus, da graça de Deus. Não foi em vão a morte, o sacrifício, a morte de Jesus Cristo no Calvário, e nós precisamos reconhecer esta bondade, esta misericórdia, essa graça de Deus sobre nós. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 51. É um salmo bastante conhecido, é um salmo de Davi. É um salmo sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Betseba. E certamente podemos aprender algumas coisas sobre o anseio pelo perdão de Deus. Independente de quem você seja, independente do que você faz, do que você tem, nós precisamos ansiosamente buscar o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Temos visto e ouvido a iminência da volta de Cristo, e nós precisamos nos preocupar conosco, nos preocupar com a gente mesmo e ver como está na nossa vida com Deus. Salmo de número 51, quero ler apenas 4 versículos. 2 primeiros versículos diz assim no Salmo 51: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Versos 16 e 17. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Amém? Vamos orar? Pai querido, que texto rico, tão maravilhoso, ó Deus, poder ler esses versículos, porção da palavra do Senhor, pela experiência de um homem temente ao Senhor, mas um homem agora quebrantado, arrependido, homem que escreve este texto com um coração totalmente despedaçado no altar do Senhor, pedindo ao Senhor um novo coração, pedindo ao Senhor um renovo. E nesta manhã, ó Deus, é o nosso desejo, a nossa oração, que o nosso coração seja renovado pelo Espírito Santo do Senhor. Que, ó Deus, o teu perdão, a tua graça inunda, ó Pai, invada o coração de cada um de nós nesta manhã, e que sejamos, ó Deus, transformados, sejamos impactados, ó Deus, pela tua palavra, pelo Espírito Santo do Senhor em nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. O Salmo 32, o Salmo 51, 2 salmos escritos por Davi, um salmo de arrependimento, um salmo de reconhecimento da sua necessidade de confessar o Senhor, a sua coragem, a sua ousadia de reconhecer, ainda que escondera por algum tempo, mas Natã foi enviado por Deus para levá-lo para que ele pudesse voltar ao Senhor, voltar a arrepender-se, porque a sua vida não estava bem, a sua caminhada não estava boa. Algo estava acontecendo que estava oculto no coração de Davi
Deus o reconhecendo, então ele envia o profeta Natã para mostrar a Davi quem ele era, a sua necessidade de um renovo, de confessar o seu pecado. É interessante, se você observar no Salmo 32, o momento que diz que os meus ossos foram se apodrecendo, enquanto eu não confessei o meu pecado. Ainda que fosse um rei, ainda que fosse um homem de destaque, ainda que fosse um homem segundo o coração de Deus, ele precisava reconhecer a sua pecaminosidade, ele precisava reconhecer do perdão, da graça, da misericórdia de Deus. E o anseio pelo perdão de Deus é algo que nós precisamos colocar em prática a cada dia. E às vezes algumas atitudes erradas para experimentar o perdão de Deus. Eu quero experimentar o perdão de Deus através de uma posição. Eu quero experimentar o poder de Deus através do batismo. Eu quero experimentar o poder de Deus vindo aos cultos. Eu quero experimentar o poder de Deus sendo fiel. Eu quero demonstrar o perdão, quero demonstrar que eu preciso do perdão de Deus, não jogando, não tendo vícios. Não é isso que traz, não é isso que o homem experimenta o perdão de Deus. É apenas o sacrifício de Jesus na cruz e o seu próprio reconhecimento que precisa da graça de Deus, que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. E algumas coisas nós podemos aprender nesse texto, que o anseio pelo perdão de Deus nos faz ter profunda consciência do nosso estado e condição. O salmista no versículo 1 do Salmo 51 diz: tenha misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Davi, ele estava desesperado, ele não podia fugir dessa situação, ele está encurralado, ele está preso pelas cordas do seu pecado. Davi era rei, Davi era rico, era poderoso, era famoso, mas agora nada lhe satisfaz. Ele está quebrado, ele está doente, ele está aflito, ele está definhando, seus ossos estão secando, seu vigor murchando, o seu choro é abundante, a sua alma está de luto. Ele precisa de paz, ele precisa de perdão. Não estava ali aguentando nem a sua posição, mas ele estava olhando para dentro de si e reconhecendo, e ele começou a clamar ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus. Que oração mais linda, que oração mais corajosa, que oração mais desafiadora é quando nós reconhecemos as nossas limitações, a nossa vida de pecado e pedimos: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, pecador. Eu preciso da graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua misericórdia. Renova, Senhor, o meu coração, renova cada dia. Nós somos pecadores por natureza. A Bíblia diz que todos pecados, destituídos, afastados estão da glória de Deus. Mas o amor, a graça, a misericórdia de Deus nos alcançou, nos tornando uma nova, nos fazendo uma nova criatura, colocando o nosso coração, um coração mais sensível ao Espírito Santo do Senhor. Mas é necessário reconhecer que somos pecadores. Não é o tempo que somos de ser membro de igreja, não é o tempo do tempo que foi batizado, mas é a necessidade de cada dia e orar: Senhor, tenha misericórdia de mim. O anseio pelo perdão de Deus nos traz essa consciência a todos os dias. O anseio pelo perdão de Deus nos faz ter essa profunda consciência do nosso estado. Sem a graça de Deus é impossível viver, sem o sacrifício de Jesus é impossível ser perdoado, sem o sacrifício de Jesus é impossível ser uma nova criatura. E o salmista nos ensina que nós precisamos orar e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Todos nós precisamos pedir essa misericórdia do Senhor. Todos nós precisamos reconhecer a nossa condição, como nós precisamos de profeta como Natã. Infelizmente hoje muitas pessoas nos acusam, ainda nos machucam mais ainda. Mas o homem de Deus, ele veio para restaurar, para ser um instrumento de Deus, para dizer que o amor de Deus restaura, perdoa, cura e transforma. É através do sacrifício de Jesus, é através da mensagem do Senhor Jesus, é através do Evangelho de Jesus que traz ao homem essa experiência de ser uma nova criatura,
de ser transformado, renovado para a glória do Senhor. Mas a segunda lição do anseio pelo perdão de Deus, ela nos faz ter profundo desejo desse perdão divino. Ainda no versículo 1, na parte B, diz: por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Esse memorial que hoje estaremos fazendo através da ceia do Senhor é um memorial reconhecendo que este anseio nos faz o desejo do perdão, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz por nós, valorizando o sacrifício de Jesus através da sua entrega, da sua morte, da sua ressurreição, através da nossa vida. Davi, ele tem a consciência dessa culpa, mas não para só por aí. Só sentir o peso do pecado pode levar apenas ao remorso e à autodestruição. Ele não fugiu de Deus, ele correu para Deus, ele deseja ser perdoado, ele deseja ser purificado. Esta é a riqueza do Evangelho, esta é a riqueza do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do homem. É quando ele reconhece que é pecador e ele vai então imediatamente para a presença de Jesus. Ele vai buscar a presença do Senhor, dizendo: só o Senhor pode apagar as minhas manchas, só o Senhor pode apagar os meus pecados, só o sangue de Jesus Cristo é que ele me purifica de todo o pecado. É correr para aquele que tem o poder de perdoar, é correr para aquele que tem o poder de restaurar, é correr para aquele que tem o poder de mudar, de transformar, que é Jesus, que é a sua graça, que é a sua misericórdia. E cada manhã nós ansiamos por esse perdão, cada manhã nós buscamos, nos aprofundamos nessa riqueza do perdão de Deus na nossa vida. E se erramos, vamos imediatamente à presença do Senhor, vamos recorrer àquele que tem o poder, vamos recorrer para aquele que deu a sua vida, aquele que me ama, aquele que transforma a minha vida. E nessa manhã nós temos a oportunidade, através da ceia do Senhor, desse memorial, reconhecer qual a importância de Jesus na minha vida, o que Ele fez na minha vida, o que Ele mudou na minha vida e o que Ele precisa mudar, o que eu preciso reconhecer para ser uma nova criatura. Mas a terceira lição, o anseio pelo perdão de Deus, ele nos faz ter profunda consciência da nossa total impotência. Olha no verso 18 do Salmo 51. Tu não desejas, versículo 16, tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O Senhor quer um coração quebrantado. Davi não pode tranquilizar a sua própria consciência. Nenhum ritual religioso poderia lavar a sua alma. Quando a consciência acorda é uma coisa tremenda. Mais cedo ou mais tarde a consciência de todo homem despertará. Davi, ele está aqui tentando acalmar a sua consciência. Ele é rico, ele é rei. Ele poderia dizer: mas eu sou o rei, Deus me chamou, Deus me colocou nessa posição, toda a experiência da minha vida. Mas ele reconhecia da sua impotência, ele reconhecia da sua necessidade, ele estava reconhecendo que ele precisava do perdão de Deus. Mas ele está no trono, ele tomava decisões, mas ele não tem paz. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque nós somos incomodados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus porque o Espírito Santo de Deus nos cobra quando nós estamos tomando decisões erradas, quando nós estamos no pecado. Dá uma tristeza, dá uma profunda tristeza, dá uma amargura, e nós sabemos que nós estamos errados, então nós vamos correr para aquele que tem o poder de nos restaurar outra vez. Louvado seja Deus porque o Espírito Santo de Deus nos revela, nos mostra, nos incomoda. Isso demonstra que a nossa aliança com Jesus é uma aliança permanente. Isso demonstra que nós reconhecemos que somos do Senhor. Davi, mediante a tantas posições, a tantas coisas, ele tenta pegar no sono, mas ele não consegue. Ele tenta fugir do seu pecado, mas ele está sempre diante dos seus olhos. Ele não consegue ter paz, ele não consegue dormir, não consegue administrar, não consegue ir adiante aos propósitos de Deus para a sua vida. Ele não consegue prosseguir.
E nós precisamos avaliar a nossa vida, porque só o sacrifício de Jesus na cruz é que nos perdoa e apaga os nossos pecados e nos dá a paz e nos dá a direção. Só o sacrifício de Jesus na cruz que nos dá toda a segurança, toda a certeza do seu perdão, da sua misericórdia sobre nossas vidas. E é uma luta a cada dia, é uma luta a cada manhã. Há tantas pressões, há tantas formas, o diabo tem andado furioso, quer destruir, quer matar, quer afastar, quer colocar coisas na nossa mente, mas nós precisamos nos apegar em Cristo, no seu amor, no seu sacrifício. Precisamos nos apegar na sua palavra, precisamos nos apegar na oração, precisamos nos apegar aos pés do Mestre e ficar ali guardado, ficar ali implorando, ficar ali pedindo perdão, ficar ali para pedir sabedoria, ficar ali para pedir o renovo, ficar ali para pedir forças, ficar ali para permanecer na presença do Senhor e desfrutar do seu perdão, da sua graça. Nós não vamos conseguir com o tempo de ser membro de igreja, nós não vamos conseguir com o tempo de participar somente da ceia, mas de conhecer a importância desse momento, que é o amor do Senhor por nós, que é o perdão do Senhor, que é a graça do Senhor, que é o renovo do Senhor, que é a transformação do Senhor na nossa vida. É interessante que algumas pessoas ligam: pastor, domingo tem ceia? Vocês têm? Então eu vou na igreja. Uma vez na igreja lá do Alto da Serra, estava viajando no primeiro domingo, a ceia também não era no primeiro domingo de cada mês, e eu disse: a igreja não estaria naquele domingo na igreja, estava pregando fora. Uma irmã me ligou no sábado à noite: pastor, você não vai estar amanhã na igreja, como é que vai ser a ceia? Meu Deus do céu, eu não posso ficar sem ceia. Dá vontade de dar uma resposta legal, né? Mas irmã, calma, no próximo domingo nós vamos realizar a ceia, ministrar a ceia do Senhor. Mas a irmã só vai na igreja por causa da ceia? Não, eu me sinto lavada, eu me sinto remida. Você só toma banho uma vez por mês? Dá vontade de perguntar, né? Mas é todos os dias. Precisamos reconhecer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É o sacrifício de Jesus na cruz. Não é esse ritual apenas religioso, mas é um memorial do Senhor Jesus, dizendo: todas as vezes que comedes, que bebedes desse cálice, sabeis que eu tenho uma aliança com você todos os dias, de perdão, de transformação, de resgate, de adoração e de louvor. Mas em quarta e última lição, podemos aprender nesse texto o anseio pelo perdão de Deus. Ela nos faz ter uma nova atitude para com Deus, um compromisso para com Deus, uma gratidão para com Deus. No versículo 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. E no versículo 17, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus quer o seu coração. Deus quer um coração quebrantado, arrependido. Deus deseja da nossa vida um coração quebrantado, um coração renovado na presença do Senhor. Quando Adão pecou, ele fugiu de Deus. Quando Judas pecou, ele abandonou a Cristo. Muitos, ao pecarem, deixam a Deus, a igreja, deixam a Bíblia, deixam a oração, não se envolvem mais com as coisas de Deus, fogem de Deus. E esse é o caminho oposto do arrependimento. Não somos melhores, nós caímos, então eu quero permanecer em Deus, eu quero buscar o perdão de Deus, eu quero buscar o renovo em Deus. Ele sabe que só Deus pode restaurá-lo,
ele sabe que Deus é benigno, ele sabe que Deus é misericordioso, ele sabe que Deus é perdoador. Por isso ele imediatamente ele vai à presença de Deus quando erra, ele busca a direção de Deus, ele não abandona a igreja por causa dos outros, ele não abandona a igreja por causa dos esquemas, ele não abandona a igreja por causa dos instrumentos, ele não abandona a igreja por nada, porque ele está ali na presença de Deus como gratidão por aquilo que Jesus fez por sua vida. O seu olhar, a sua atitude, o seu prazer de estar na casa de Deus é compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida, na minha vida, e então exaltar o Senhor. Mas a Bíblia diz que nos finais do tempo, o amor de muitos iria esfriar. E eu não pensava que eu ia participar desse tempo. Eu não poderia imaginar que presenciava esse tempo. Pensei que fosse bem mais lá para frente. Mas já está esse tempo no meio de nós há muito tempo e nós não estamos percebendo. O esfriamento, a falta de temor a Deus, a falta de compromisso com Deus, a falta de intimidade com Deus, qualquer coisinha, mínima coisa, detalhe, não vou mais à igreja. Deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de se comprometer com Deus. Não se importa com o próximo. Davi sabe que Deus não rejeita quem tem o coração quebrantado. Nós sabemos mais ainda, a cruz foi onde Jesus morreu pelos nossos pecados. E quando nos voltamos para a cruz, encontramos uma fonte de cura, de restauração e perdão. É Ele quem nos renova. Não desanime, não desista. Eu não vou fazer mais isso porque fulano falou, eu não vou mais isso porque está acontecendo isso, eu não vou. Não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer um coração quebrantado e contrito, um coração com que Ele possa trabalhar e usar para o seu louvor e para a sua glória. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O homem que não consegue perceber que precisa do perdão de Deus não mudou de vida. Mas eu não tenho vício, eu não roubo, eu não falo palavrão, eu não mato ninguém, nunca matei ninguém. Parece que existe, né? Aquele jargão, pecadão, pecado e pecadinho. Para Deus, tudo igual. Você fala mal do irmão, você blasfema contra Deus, você deixa de ser fiel, você deixa de testemunhar. Nós não conseguimos mais identificar o que é pecado por causa do costume. Não conseguimos mais identificar o que é errado, o que é o certo, porque o mundo, a mídia tem empurrado que tudo é normal. Mas se você anseia pelo perdão de Deus, você vai reconhecer que Deus quer para a nossa vida uma nova atitude, de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração lavado e remido pelo sangue de Jesus. Somos pecadores, e precisamos do perdão do Senhor durante toda a nossa vida. Coisa simples, talvez uma bobeirinha, uma palavra, talvez uma atitude com o irmão. Isso não é pecado não, isso é normal, isso acontece, eu sou ser humano. Claro, todos nós. Mas é o Espírito Santo que faz toda a diferença na nossa vida. É uma luta, cada dia. A renúncia, a obediência, o temor. E a minha oração para a minha vida, ao ler esse texto, que eu não tome mais decisões erradas para experimentar o perdão de Deus. Que tudo que Jesus já fez por mim, Ele já fez. Por tudo.
eu que preciso fazer. Eu que preciso reconhecer o que Ele fez por mim. E assim ser uma nova criatura. Amém?